Olá, palestrinos e palestrinas! Este é o canal É Tudo Palmeiras e esse é o nosso primeiro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos e já deixando o like e principalmente se inscrevendo no canal para dar aquela fortalecida e continuarmos trazendo conteúdo sobre o maior campeão do Brasil. No nosso primeiro vídeo, vamos falar um pouco sobre a história do nosso clube. E ela começa no dia 26 de agosto de 1914, quando imigrantes italianos se reuniram na cidade de São Paulo e fundaram o Palestra Itália. A primeira partida foi disputada em 20 de janeiro de 1915 contra o Savoia, do atual município de Votorantim, onde à época era distrito de Sorocaba. O placar foi Palestra Itália 2, Savoia 0, com gols de Bianco e Allegretti. Depois de colecionar uma série de títulos nas décadas de 20 e 30 do século XX, o Palestra conquistou um número relevante de torcedores e se tornou um dos clubes mais populares de São Paulo. Em 1942, o Palestra Itália foi obrigado a mudar de nome, pois o presidente da época, Getúlio Vargas, declarou guerra aos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, onde não poderíamos mais usar o nome Itália. Em 20 de setembro de 1942, estreamos o nome Palmeiras e já saímos campeões paulistas sobre o São Paulo no estádio do Pacaembu. O episódio histórico ficou conhecido como a Arrancada Heróica. Nas décadas seguintes, com jogadores históricos como Oberdan Catani, Jair Rosa Pinto, entre outros, o Palmeiras ampliou seu acervo de títulos e se consolidou como uma das equipes mais importantes do Brasil. Na virada da primeira metade do século, o Alviverde conquistou um dos seus títulos mais importantes de sua história. Diante de mais de 100 mil torcedores no estádio do Maracanã, o Palmeiras venceu a Juventus da Itália e conquistou a Copa Rio de 1951, primeiro torneio mundial de clubes organizado pela FIFA. Entre 1958 e 1970, nos anos de ouro do nosso futebol brasileiro, o Palmeiras era um dos poucos times que conseguiam ser páreo ao Santos de Pelé, considerado um dos maiores times de todos os tempos. Em 1965 foi inaugurado o Estádio Mineirão e, para coroar os festejos da inauguração, organizou-se um amistoso entre Brasil e Uruguai e, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, um time, a Sociedade Esportiva Palmeiras, foi convidado a compor toda a delegação da seleção brasileira. A partida realizada no dia 7 de setembro, data da independência brasileira, terminou 3-0 para o Brasil. Durante essas décadas de ouro do nosso futebol, por conta do futebol de técnica apurada e toque refinado, o Palmeiras foi comparado durante anos a uma academia de futebol, que tiveram duas fases distintas e consecutivas, e contou com jogadores como Ademir da Guia, Luiz Pereira, Leivinha, Dudu e César, entre outros. Após esse grande período vitorioso, o Palmeiras passou por um longo período de jejum de títulos, que durou entre 1973 e 1993. O sofrimento alviverde terminou após uma parceria inédita de gestão com a empresa italiana Parmalat. O acordo possibilitou a contratação de grandes jogadores, técnicos competentes que trouxe o Verdão de volta às conquistas. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e com jogadores como Evair, Edmundo, César Sampaio, Mazinho, Zinho, entre outros, o Palmeiras goleou seu maior rival, o Corinthians, por 4-0 e se sagrou campeão paulista de 1993, encerrando aquele incômodo tabu. Essa base de jogadores e mais alguns outros que se juntaram ao elenco conquistaram ainda o torneio Rio-São Paulo, o bicampeonato brasileiro 93-94, o bipaulista do mesmo ano e, em 96, mais um título paulista com um time que marcou mais de 100 gols no estadual. Na segunda metade da parceria com a Parmalat, sob o comando já do treinador Felipão, Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras chegou a 3 conquistas inéditas, da Copa do Brasil e Mercosul em 1998 e a tão sonhada Libertadores da América em 1999. Todos esses títulos tivemos como os destaques jogadores como Alex, Arce, Oséias, Paulo Nunes, Júnior, Euler e o nosso eterno São Marcos, o nosso santo. Logo após este novo período de conquistas e já sem a parceria com a Parmalat, a torcida alviverde conviveu com a enorme tristeza de um rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2002. No ano seguinte, numa grande demonstração de paixão e fidelidade, a torcida empurrou o Verdão de volta à elite, conquistando a Série B de 2003. A primeira década do século XXI foi um período de tentativas de reestruturação do clube, que voltaria a vencer o Campeonato Paulista somente em 2008, quando, comandado pelo Mago Valdívia, fez uma grande campanha no torneio. Em 2012, ano em que o ídolo São Marcos encerrou a carreira,
o Palmeiras voltou a vencer um torneio nacional, a Copa do Brasil, e de forma invicta. Porém, neste mesmo ano, o Alviverde amargou mais um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, já sob o comando do presidente Paulo Nobre, que trouxe a parceria com a Crefisa, o Palmeiras subiu novamente à primeira divisão com 6 rodadas de antecedência. Em 2014, no ano do centenário, o clube teve um ano de reestruturação e quase caiu novamente para a Série B. Mas tivemos um fato que marcou a reviravolta: a inauguração do Allianz Parque. Em 2015, o estádio teve vários recordes de público e renda e fechou o ano com a conquista da Copa do Brasil, disputa que teve Fernando Praz como grande herói. Em 2016, sob o comando de Cuca, os jogadores como Dudu, Moisés, Gabriel Jesus e Zé Roberto, o Palmeiras conquistou seu 9º título brasileiro, depois de uma campanha impecável. Após obter o vice-campeonato em 2017, o Palmeiras conquistou o Deca em 2018 com mais marcas históricas, como a maior invencibilidade e melhor turno da história da era dos pontos corridos do Brasileirão. No ano de 2020, em meio à pandemia de Covid-19, o Palmeiras voltou a conquistar o Paulistão em uma disputa de pênaltis eletrizante contra seu arquirrival, o Corinthians. No segundo semestre, que invadiu já 2021, tivemos a chegada do então Abel Ferreira, desconhecido, que levou o clube a incríveis conquistas da Copa do Brasil e 2 Libertadores no mesmo ano, chegando assim ao tricampeonato. Em 2022, com jogadores que estão na história do clube como o Everton, Gustavo Gomes, Zé Rafael, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Rony e as quilhas da academia Danilo, Gabriel Menino, Veron, entre outros. Menos de um mês de perder a decisão da Copa do Mundo FIFA 21 para o Chelsea, o Alviverde conquistou a inédita Recopa Sul-Americana ao vencer o Atlético Paranaense na decisão. Pouco depois, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista com uma vitória de 4-0 sobre o São Paulo, depois de ter perdido o primeiro jogo por 3-1 na casa do rival. Ainda em 2022, o Palmeiras conquistou seu 11º Campeonato Brasileiro, ampliando a hegemonia como o maior campeão nacional. Agora, 2023, o Palmeiras conquistou mais um título nacional, a Supercopa do Brasil, ao vencer o Flamengo por 4-3 em Brasília. Com a melhor base do Brasil atualmente e uma das, se não a melhor estrutura do país, cabe nós, torcedores, empurrar nosso Verdão a mais e mais conquistas. Curtiu o vídeo? Deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal, que a gente está só começando. Avante palestra! Nos vemos em breve!